Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu povo. Estamos aqui para mais uma live da Life Management. Hoje é dia 20 de fevereiro, uma quinta-feira. Para vocês aí são quase 20h33, que é o horário que a gente marcou a nossa live. Eu estou aqui em Cuiabá, na capital mato-grossense, então para mim, com um pouquinho de fuso horário desse nosso Brasilzão, são quase 19h33 e a gente vai começar a live em pouquinhos minutos. Como eu falei para vocês, pessoal, eu tô desprevenido. A grande verdade é que eu tô sem ter como fazer várias conexões, porque eu esqueci o meu laptop em casa. Na verdade eu esqueci no aeroporto, mas já encontrei, já estava no Achados e Perdidos e a minha esposa já o recuperou. Mas, então como eu só tô com meu celular, eu escolhi fazer o vídeo aqui para vocês pelo Facebook, porque depois eu consigo baixar este vídeo e postar lá no IGTV do Instagram e no meu canal do YouTube. Então eu vou fazer o vídeo ao vivo aqui, ele vai ficar à disposição de vocês aqui no Facebook pelo tempo que for necessário. E aí eu também, assim que acabar, já vou baixar e colocar ele para vocês poderem ver tanto no Instagram como no YouTube. Então já são aqui 19h32, em um minutinho a gente começa a nossa live de hoje, que é para fugir dos extremos. Não tem que ser 8 e não precisa ser 80. Esse é o tema da nossa live de hoje e é um tema que faz parte do programa Desempacote-se. Mais um pouquinho do Desempacote-se. Vamos começar então, o horário que a gente combinou, 20h33 aí para vocês, 19h33 aqui para mim. E a ideia é falar um pouquinho sobre um dos aspectos que eu abordo quando a gente está falando do programa Desempacote-se. Eu acho que eu já comentei com vocês antes, tem um vídeo aqui que fala um pouquinho mais de como eu desenvolvi aí o método Life Management e também o programa Desempacote-se, mas muita gente fica curiosa de entender como que funciona esse programa Desempacote-se, né? Primeiro que não existe uma receita de bolo, até porque ele é um programa extremamente customizado, personalizado, para aquela pessoa que está buscando ou atingir um objetivo ou simplesmente uma evolução, um desenvolvimento pessoal e profissional. Mas dentro desse escopo do programa Desempacote-se, eu abordo bastante coisa, vamos dizer assim, chamar de padrão, né? Bastante coisa que é importante usar de fundação para que aquela pessoa possa seguir o restante do programa e ele ir se adaptando e se modificando aí conforme a demanda e conforme o andamento do programa com aquela pessoa, né? Então, entre outras coisas, a gente vai falar muito vai buscar muito entender os contextos pessoais e profissionais da pessoa. A gente vai entrar aí num histórico bem aprofundado, a gente vai falar de várias vertentes aí da vida da pessoa como um todo. Então a gente vai abordar, claro, a vida profissional e a vida pessoal, mas vai abordar os relacionamentos com os amigos, com a família, vai abordar como que essa pessoa se enxerga no mundo, qual é a estima, né, e o ego dessa pessoa perante as outras pessoas e os ambientes onde ela vive e com os quais ela convive ou quer conviver. A gente aborda coisas que vão desde o estilo da pessoa como um todo, como ela se comporta, como ela se veste, o que ela conhece, quais os assuntos que ela tem para discutir, até mais profundamente aí os traumas e eventuais situações que precisam ser trabalhadas para libertar aí, a capacidade dessa pessoa de transformar, como eu sempre digo, o seu potencial em potência. E uma das coisas que a gente fala aqui no programa Desempacote-se é para fugir dos extremos. A gente fala o seguinte, entre o 8 e 80, né? Que são os extremos, conhecidos como os extremos, todo mundo fala 8 ou 80, né?
Então, entre esse 8 e esse 80, existem 71 outras possibilidades diferentes a se explorar e nas quais focar, né? Então, quando a gente fala de extremos, eu tô aqui num hotel aqui em Cuiabá, que é do lado do centro político administrativo aqui do governo do Mato Grosso. Eu até ia filmar ali fora, mas além da luz estar muito ruim, como choveu hoje aqui durante o dia, o chão tá molhado, e aí vai fazer mais sujeira do que mostrar uma vista, um ambiente legal para vocês, que esse centro político administrativo é bem legal. Mas quando a gente fala em extremos, a primeira coisa que a gente pensa é justamente o que está aqui do outro lado da minha janela do hotel, que é a política, né? A gente vê o país muito polarizado, né? E se fala muito nisso, não entrando no escopo se está certo ou está errado no contexto político ser polarizado, e nem sobre quem está certo ou quem está errado. Mas quando a gente fala de extremos, as pessoas quase que sempre recorrem à mentalidade política de alguém. Os extremos é porque tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas dentro do programa Desempacote-se, quando a gente fala de extremos, a gente vai um pouquinho mais longe. E a gente fala de qualquer tipo de extremo que possa atrapalhar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque para ser bem sucedido hoje como pessoa nos relacionamentos que você tem, e principalmente como profissional, você tem que ter um alto nível de adaptabilidade. A adaptabilidade é a chave para o sucesso. Uma delas, pelo menos. O sucesso tem várias portas e uma delas a gente abre com uma chavinha chamada adaptabilidade. Então, se você tem essa capacidade de se adaptar aos ambientes, às situações e principalmente às pessoas, quando se diz respeito aos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, você consegue, de alguma forma, alcançar o sucesso mais rapidamente. Por que isso, né, pessoal? Porque quando você se adapta facilmente, você tende a criar conexões e deixar o ambiente e as pessoas à sua volta mais leve, mais tranquilo. Vocês lembram, e quem não assistiu, eu recomendo muito que assista a minha live de semana retrasada. Semana passada a gente falou um pouquinho de outro assunto, mas também importante. E semana retrasada a gente fez uma live que a gente falou entre outros assuntos, do líder Scarfe. E eu falei muito do cérebro social. O que é o cérebro social? É como a neurociência explica os comportamentos sociais da pessoa e as reações que ela tem no ambiente em que ela vive. Então vai lá, assiste, para eu não precisar repetir para quem já assistiu, e entende muito bem aí o que eu estou falando, que é sobre as pessoas se sentirem seguras, tranquilas e conectadas com você. Se você não tem um alto nível de adaptabilidade, é muito difícil você criar esse ambiente que de alguma forma traga essa facilidade em se dar bem com as pessoas, com as situações e consequentemente alcançar o sucesso. Então, por que eu estou falando de adaptabilidade, pessoal? Eu estou falando de adaptabilidade porque a adaptabilidade ela vive fora dos extremos. Não existe adaptabilidade nem no 8, nem no 80. Senão não existiria nem o dito popular. É 8 ou 80, exagerado. Por quê? Justamente porque você diz que a pessoa não tem meio termo. Não se adapta às situações, às pessoas, às opiniões, às conversas. Ela é tão extrema em suas crenças, em suas atitudes, em seus pensamentos, que ela acaba repelindo as outras pessoas. Então eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Imagina que você é uma pessoa que acredita, de alguma forma, que as pessoas têm que ser tratadas num ambiente profissional de uma forma muito fria. Você tem que ser um profissional muito sério e não pode de forma nenhuma se abrir ou tornar um ambiente mais amigável
sob pena de achar que as pessoas vão abusar da sua boa vontade e confundir as coisas. Alguém conhece alguém assim? Que acha que tem que ser muito cabeça fria e separar completamente o pessoal do profissional para que as pessoas que trabalham com ele, principalmente as que trabalham para ele ou ela, sejam bons profissionais e não confundam as coisas? Então, pois bem, é uma maneira válida de pensar. Digamos que esse seja o 80, tá? E aí a gente tem uma pessoa que é o 8, que é o amigão da turma, que é a pessoa que entende que para se dar bem no ambiente de trabalho, ela tem que agradar as pessoas o tempo todo. Então ela tem que fazer as pessoas rirem, elas têm que fazer as pessoas se sentirem bem, elas têm que fazer as pessoas se sentirem acolhidas e, portanto, todo mundo é o seu amigão, não pode ficar magoado, não pode de forma nenhuma tornar aquele ambiente um ambiente nervoso ou tenso. Essa pessoa a gente vai chamar ela de 8. Só que o que acontece? E eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir para vocês. Cada pessoa, ela é um universo. Cada pessoa, ela tem um universo de pensamentos e crenças e história de vida, história profissional, história de relacionamentos, e que ela traz consigo esse universo, e esse universo ele é muito particular. Ele é um parafraseando aí a música da Marisa Monte, ela é um infinito particular. Ela tem uma infinidade de construtos sociais, econômicos, mentais, que fazem ela a pessoa que ela e que são o seu universo particular. Quando a gente tenta, de alguma forma, em um relacionamento em que relacionam-se dois universos, ou seja, duas pessoas, se a gente tenta de alguma forma suprimir o universo da outra pessoa ou se chocar contra o universo da outra pessoa para fazer com que o seu universo prevaleça, ou seja, que a pessoa tenha que operar no seu campo de conforto, no seu campo de que você entende que está tudo bem e é assim que deve ser feito, como qualquer reação cósmica, nuclear, atômica, o conflito entre esses dois universos é extremamente instável e explosivo. Então o que acontece? Essas pessoas tendem, tá? Lógico que pode não acontecer, mas elas tendem a se chocar de uma maneira muito relevante. E aí vamos supor que esses dois universos, essas duas pessoas, são justamente os exemplos que eu citei. O nosso 8 e o nosso 80. Então, imagine que de alguma forma essas duas pessoas venham a trabalhar juntas. Essas duas pessoas recebem a confiança da diretoria de uma empresa para juntas tocarem um projeto. Então ela fala assim, olha, senhor 8 e senhor 80, os senhores vão a partir de agora ter uma equipe em conjunto aqui, podem até separar, o senhor 8 cuida desse assunto, o senhor 80 daquele, mas vocês juntos são responsáveis por um grande projeto da empresa, que a empresa quer que dê certo e, portanto, está confiando em vocês. Eu não preciso nem explicar muito mais. O que acontece quando uma pessoa que acredita que a mistura entre o pessoal e o profissional, que um ambiente de trabalho mais leve, que uma conversa mais informal, um desvio de assunto profissional para um assunto mais cotidiano para aliviar o ambiente em algum momento, encontra com uma pessoa que somente acredita nisso, que não acredita que existem momentos de seriedade profissional que não podem comportar uma piadinha ou o amigão, né, falando com a pessoa, que os feedbacks são necessários para aprimorar a equipe. O que acontece com essas duas pessoas colidem como corresponsáveis por uma equipe? Acontecem duas coisas. A primeira coisa que acontece é que essas duas pessoas param de produzir e se tornam infelizes. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, elas são levadas, né? Vamos dizer assim, elas são carregadas quase
a entender e respeitar um universo absolutamente extremo ao seu. Ainda que uma domine a outra, por qualquer motivo que seja, nenhuma das duas vai ser feliz naquele relacionamento. E quando você não é feliz no contexto da palavra felicidade ligado à satisfação profissional naquele ambiente que você está, você não produz da melhor forma. A segunda coisa que acontece é ainda pior. O ambiente de trabalho em que aquelas duas pessoas conflitam constantemente os seus pontos de vista e contaminam a sua equipe, seja por conta desses conflitos se tornarem mais comuns e tensos no ambiente de trabalho, ou seja, simplesmente porque as pessoas ficam confusas de que jeito que eu tenho que agir, qual é a maneira correta, o que é bem visto, o que é mal visto, não tem previsibilidade. Volta lá que eu disse no videozinho do líder Scarf, lá nessa parte que eu falo da pessoa ter segurança do que vai acontecer a seguir. O ambiente de trabalho fica absolutamente deteriorado e, consequentemente, o trabalho não flui. E o projeto, que era super importante para a empresa, não dá certo. Por quê? Porque não tem um número 8 errado ou um número 80 errado, mas existem dois indivíduos extremos, dois indivíduos com crenças e com pensamentos extremistas e que com isso não respeitam e não entendem um comportamento absolutamente oposto, ou ainda que um pouco oposto ao seu. Quando a gente fala de fugir dos extremos, em nenhum momento eu estou dizendo que o 8 tem que chegar perto do 80 ou vice-versa. O que eu estou dizendo é que existem 71 outras possibilidades para que aquelas pessoas naveguem com um conteúdo chamado adaptabilidade, para que aquele relacionamento flua de uma maneira melhor, porque você entende, respeita e, portanto, se adapta à visão de mundo de outra pessoa. Ninguém vive sozinho, pessoal, não adianta. A gente não consegue viver sozinho. Não existe como. Por mais que você seja um bilionário recluso, você vai depender dos outros, ainda que seja para fazer as coisas chegarem a você. Ninguém consegue existir sozinho. E a partir do momento que você tem que conviver com as outras pessoas nos seus ciclos sociais, familiares, nos relacionamentos amorosos e no seu trabalho, no seu ambiente profissional, se você se mantiver em posições extremas, a chance de você não ser feliz e não atingir o sucesso, tanto por não ser feliz, como por não ser admirado por outras pessoas e ser visto como alguém sem adaptabilidade, é muito grande. Adaptabilidade, pessoal, é você ver o extremo, entender por que ele existe e ajudar a navegar entre as 71 outras possibilidades, de forma que em alguma delas vocês se encontrem e encontrem pontos comuns. Isso não quer dizer, pessoal, de forma nenhuma, abandonar os seus valores. Isso é muito importante de colocar para vocês, porque tem muita gente que acaba pensando de alguma forma que tem que abandonar os seus valores ou abandonar as suas crenças para se adaptar às outras pessoas. Isso acontece muito com subordinados, né? Eles encontram um chefe, encontram um líder que pensa diferente deles e imediatamente se submetem àquela maneira de ver o mundo para se adaptar. Só que isso não é adaptabilidade, isso é ser submisso de uma forma que apaga aquilo que você tem de oferecer de bom. Adaptabilidade, como eu disse, é você aprender com aquele ponto de vista diferente do seu, com aquela maneira de agir diferente da sua, só que usar aquilo que você acredita que pode dar certo para mostrar para aquela pessoa que além da possibilidade dela, existem outras. Isso vale em qualquer tipo de relacionamento, pessoal. Então, quando eu vou falar para vocês
de fugir dos extremos, eu dei um exemplo aqui agora há pouco, falando de trabalho, falando de um ambiente em que duas pessoas têm que chefiar um projeto e são de alguma forma diferentes. Mas isso vale para qualquer tipo de coisa. Num relacionamento amoroso, se você tem aquela pessoa muito ciumenta, é um extremo. Na política, como eu disse, uma pessoa que acredita que só um lado tem que ser ouvido, é outra coisa. No ambiente familiar, uma pessoa que pensa que a família tem que seguir os seus costumes, a sua forma de agir, de pensar, é outra coisa. Então entenda, quando você é uma pessoa extrema, eu não estou dizendo para você de nenhuma forma que você não vai ser bem sucedido, ou ainda que você não vai encontrar caminhos para o sucesso e para ser feliz. Eu só estou dizendo que vai ser mais difícil, só isso. Quando eu digo para você fugir dos extremos, eu estou te dando um caminho, eu estou te dando uma sugestão que, se fizer sentido para você, você vai acolher, para que você entenda que com uma adaptabilidade maior, você tende a ser feliz e encontrar o sucesso mais rápido, tá? Então assim, pessoal, eu vou dar outro exemplo, tá? Muita gente acredita de alguma forma, tá? Que os feedbacks tem que ser dados rapidamente, né? Fala assim, eu tenho que dar o feedback logo depois que aconteceu alguma coisa, porque senão depois, de alguma forma, aquilo não vai ser bem absorvido. Tem gente que acredita que o feedback não pode ser dado, tem gente que acredita que o feedback só pode ser dado depois que os ânimos se acalmam. Você imagina como é um ambiente em que pessoas que têm essa crença de forma extrema, ou seja, que entendem que qualquer outra coisa está errado, podem se relacionar entre si. Como eu estava dizendo, imagina uma pessoa que vê a outra pessoa fazendo alguma coisa que ela entende que não está correta e fala, não, eu vou dar um feedback para ele aí, mas não, eu acho que é meu amigo, eu vou criar uma relação ruim. E aí aquela pessoa dali para frente busca uma validação naquele colega e aquele colega não a valida, não mostra que está satisfeito com ela e chama para conversar. Fala, escuta, eu quero saber o que está acontecendo. É que você fez um negócio que não é legal e tal, e não tô gostando. Mas por que você não me disse antes? Porque queria te deixar chateado. E aí o outro que está escutando fala assim, não, mas você tinha que ter falado isso na hora. Não pode... Então assim, você tá vendo o que uma crença simples, eu dei um exemplo mais complexo, né? Mas eu tô dando um exemplo simples agora para mostrar justamente que essa falta de adaptabilidade pode estar nas pequenas coisas. Então é muito importante, quando a gente entra no âmago do programa Desempacote-se, é importante que entenda o nível real de adaptabilidade de uma pessoa. Existem exercícios para isso e, acima de tudo, muita conversa e muito entendimento do contexto em que a pessoa vive. Porque muitas vezes, assim como em outros pontos que eu já citei em lives anteriores, a pessoa acha que tem um nível alto de adaptabilidade. E aí às vezes encontra um chefe que pensa diferente dela e começa a produzir mal, mas fala, não, mas eu não bati boca com ele, eu não discuti, eu aceitei as coisas que ele falou, então eu me adaptei a ele. E na verdade ela não se adaptou porque ela está trazendo um resultado pior para ele e para a empresa. Então esses pequenas nuances aí em relação aos 71 números entre o 8 e o 80, ele é muito complicado. E eu tô falando isso para vocês porque é muito fácil você falar, você tem que achar o meio termo. Mas nós todos temos um volume de pensamentos e crenças extremas na nossa vida como um todo. A gente vê às vezes uma criança, quem já viu uma cena dessa? Uma criança no restaurante com os pais, a criança começa a chorar e aí a mãe dá o tablet para a criança parar de chorar. Fala assim, não, para de chorar. E aí tem outra pessoa na mesa que não acredita naquilo como forma de educação e vira para a pessoa do lado e fala assim, olha que absurdo, em vez de dar atenção para a criança e educar a criança, bota uma tela na cara e acabou. E aí eu te pergunto, o que seria uma conversa entre essas duas pessoas para chegar à conclusão de qual é a melhor forma de educar um filho? Ou pior ainda, qual é a atenção que está sendo dada exatamente à demanda da criança
dentro desse contexto? Eu, no distributismo digital, eu falo isso muito para as pessoas, que as crianças de hoje em dia nascem com o cérebro social mais aflorado e, consequentemente, têm reações químicas e respostas sensoriais diretas de impulsos visuais e auditivos indiretos. O que eu quero dizer com isso? Comento sempre que tem um youtuber, que foi o youtuber mais bem pago pelo YouTube em 2018. Ele foi um menino de 7 anos, que ganhou 22,5 milhões de dólares, se eu não me engano, para fazer vídeo de unpacking. Ou seja, ele ganha um presente, ele abre o presente, bota o presente na frente da tela, brinca, faz tal, e recebe milhões de views, porque existem crianças da nova geração que estão assistindo aquele vídeo e de alguma forma sentindo que ganharam um presente, sentindo a alegria de brincar com um presente, e isso serve para várias outras coisas, tá? Só que eu estou dizendo isso? Isso é uma demanda específica dessa geração. Uma pessoa da geração anterior, e principalmente uma pessoa da anterior, que é a X, ela não compreende, e ela tem pensamentos extremos com relação a isso. Ela é a pessoa que vê uma tela na mão de uma criança, por qualquer motivo que pense, que seja, e fala, essa criança tinha que estar brincando. Então, assim, você vê que você pode negligenciar as demandas válidas e reais do universo do seu filho, do seu neto, porque você tem crenças extremas, porque você vive num extremo e não aceita se adaptar a nada diferente. Entendeu? Eu não estou dizendo que nenhuma pessoa, nem o 8 nem o 80 está certo. Não é a pessoa que simplesmente porque viu o filho chorar e botou uma tela na cara, e nem a pessoa que simplesmente viu uma criança com uma tela e achou que o pai é omisso. Eu estou dizendo que a adaptabilidade é entender o que faz o seu filho funcionar, o que funciona melhor, e agir sempre no melhor interesse dele. E, consequentemente, enxergar. E meu filho precisa estar ligado no digital. O mundo mudou, ele vive em outro universo, ele tem que ter um contato à tela. Mas, poxa, é importante ele desenvolver relações sociais. E eu tenho que proporcionar isso para ele. Então, você veja... Terceiro exemplo e terceira coisa que acontece no nosso dia a dia o tempo todo, e que em nenhum momento nós pensamos, eu não sou nem 8 nem 80, eu sou uma pessoa adaptável. E a gente faz comentários e é normal do ser humano julgar. Hoje eu tive uma conversa com um colega de trabalho extremamente produtiva e interessante, uma pessoa que eu gosto bastante na minha vida profissional, e a gente conversando, ele falou uma coisa que é muito verdade: a gente opina sobre tudo. E a gente cria verdades absolutas mesmo sem conhecer aquilo que a gente está falando. E isso, quando você traz para o conceito da adaptabilidade, isso é muito forte. Porque a gente, com essas crenças, e eu sempre falei isso para vocês, as crenças elas se autoalimentam. Né? Quem estudou alguma coisa de coaching em algum momento, de liderança coach, de técnicas de coaching, sabe que o mindset, né, o modelo mental, ele se retroalimenta. Porque se você tem um modelo mental, você tende a agir de acordo com esse modelo mental e, consequentemente, gerar resultados padrão desse modelo mental que validam o modelo mental. E assim, consequentemente, girando o ciclo, ainda que ele não seja benéfico para você, porque você não enxerga as outras possibilidades. Então, esse nível de adaptabilidade que eu estou falando, ele começa em você. O primeiro nível de adaptabilidade que foge do extremo, por exemplo, é você saber ressignificar alguma coisa e tirar ela ou do 8 ou do 80 e trazer ela para o meio. Eu faço um exercício muito comum, mas muito simples. Eu aprendi isso numa aula de gestão de pessoas há muitos anos já fazem acho que 5 anos que eu tive essa aula de gestão de pessoas. Eu vou até dar os créditos, é uma técnica que eu aprendi com a Daniela do Lago. Ela é uma consultora de pessoas, ela é colunista do UOL, escritora de livros, ela é uma baita de uma profissional de gestão de pessoas, está sempre evoluindo aí nesse mercado. E essa técnica que ela me ensinou e que eu uso desde então, ela consiste em você pegar, e eu uso isso na minha mentoria. Quem faz mentoria comigo vai se identificar, já vai lembrar porque eu faço isso. Ela consiste em você escrever os seus pontos fracos e fortes. Aí eu não vou dar a técnica no detalhe até para não ser maçante, mas você ir para as outras pessoas, várias outras pessoas, o máximo de pessoas possível que convivem com você na vida pessoal e profissional, e pedir para que ela te dê apenas um ponto forte,
uma coisa que ela admira em você e quantos pontos fracos ela quiser. Geralmente eu coloco um mínimo, até para que a pessoa se force a falar pontos fracos. E isso é um exercício de autoconhecimento muito grande, em primeiro lugar, né? A pessoa consegue entender como que os outros a percebem e conflitar isso com a visão que ela tem de si mesma. Mas esse é só o primeiro exercício, por isso que existe mentoria, porque depois eu entro em cena, né? Depois do exercício de autoconhecimento, e no Desempacote eu também faço isso, mas eu acho que na mentoria é mais comum, porque é sempre o primeiro exercício de uma vida de mentoria, né? De um relacionamento de mentoria, assim como é o primeiro exercício junto com a anamnese, no caso do Desempacote, a pessoa traz para mim aquele resultado, e aquele resultado ele vira uma discussão, uma sessão de discussão para refletir em cima daquelas coisas. Então, digamos que a pessoa tem algum ponto fraco, bem objetivo, que foi dito por alguém. Assim, mas daqueles mais objetivo impossível. Eu não consigo nem pensar em nenhum. Mas é aquele que você fala assim, é o 8 ou é o 80, entendeu? Vou dar um exemplo, Vou dar um exemplo chulo que ninguém usa, mas é justamente para que não pareça que tô falando especificamente de ninguém. Você é feio. Pô, feio, ou você é feio ou você é bonito. Então é 8 ou 80. Mal menos, tem um mal menos, mas a pessoa falou que você é feio porque você não é bonito. Então, assim, o que a gente pega? A gente pega esse feio e traz primeiro para entender. Por que aquela pessoa... que minha garganta pegou aqui. Por que aquela pessoa tá dizendo que você é feio? O que você entende que levou aquela pessoa a dizer que você é feio? Eu acho que eu não me vesti bem, eu acho que eu não arrumei meu cabelo, não passei uma maquiagem, não ando me cuidando, enfim. E aí a gente faz esse exercício. Mas, ok, e por que você acha que aquela pessoa usou aquele adjetivo para te descrever? E a gente vai trabalhando isso, e ao mesmo tempo em que a gente descobre as origens daquele ponto fraco, a gente começa a ressignificar. O que eu quero dizer com isso? Eu pego ele no 80 aqui, ó, e eu vou trazendo. Mas será que ser feio é tão ruim? Mas será que você é feio só na visão de uma pessoa ou você é feio mesmo? Não, mas o que é ser feio? Não, mas então assim, é claro que eu estou usando um exemplo idiota, né? Eu não devia ter pegado esse exemplo porque fica mais difícil ainda de explicar. Mas assim, eu estou dizendo assim, quando você ressignifica de alguma forma um ponto fraco, uma deficiência tua, o que você constrói nada mais é do que uma sessão de adaptabilidade. Você se adapta àquele ponto fraco de forma que aquele ponto fraco ou não te prejudique, ou seja ressignificado para que você o trabalhe e o torne um ponto forte, ou não seja importante. Entendeu? Eu falo isso muito também, inclusive no distributismo digital. Estou falando bastante de distributismo digital, vou mudar o nome da live daqui a pouco. No distributismo digital eu falo muito da questão do diploma, né? Eu até postei no Insta e no Face, enfim, todas as redes aí, recentemente uma frase de um físico que fala, né? No futuro o importante vão ser as pessoas, não os diplomas. Não é importante, outra palavra agora já me esqueci. Mas falando que não é o diploma, é a pessoa. E eu falo muito isso no distributismo digital, quanto que a pessoa vai ter que estudar e se desenvolver para se manter relevante num futuro em que o diploma não vai querer dizer mais nada. Outro ponto importante, e eu também cito no distributismo digital, o cara que é responsável no IBM, né, pela área de inovação e Agile Thinking da IBM, ele fala que a nossa sociedade sempre foi construída focando nos defeitos e, consequentemente, em como conquistar os defeitos. E isso acaba deixando de lado as qualidades e o que a pessoa consegue, enfim, crescer e se desenvolver de uma forma que ela possa mostrar em que ela é diferente. Você lembra o que eu falei quando eu falei de adaptabilidade? Olha como as coisas se ligam, né? Aliás, acabou de chegar uma mensagem aqui da Maclay, que está assistindo a live, e mandou um zap aqui dizendo para eu já começar falando para ela um ponto fraco, um ponto forte e alguns pontos fracos. Tá querendo fazer mentoria, mas tá bom, se gostou do exercício eu vou fazer. Vou responder, prometo. Então, assim, você vê como as coisas se ligam. Eu estava falando em adaptabilidade, às vezes você tem um chefe que pensa diferente de você e você considera a adaptabilidade
você se submeter a tudo que ele pensa e a forma que ele pensa e se transformar numa versão daquele chefe para o agradar. E eu falo que isso não é adaptabilidade, isso na realidade é você se submeter, você ser submisso sem trazer o que você traz de positivo. E é justamente isso. Às vezes as pessoas entendem um ponto fraco em você e às vezes ele até é real, só que elas deixam de ver aquilo que você tem de bom. Ah, ele é muito teimoso, tudo bem, mas os pontos de vista dele são válidos? Então será que não vale a pena escutar mesmo ele sendo teimoso? Ah, ele atropela muito as coisas, mas será que ele não tem uma velocidade que pode ser aproveitada e trazer para a equipe um ritmo que a equipe precisa ter? Entre outros exemplos, tá, pessoal? Assim, em suma, é um assunto muito complicado da gente falar, porque, como eu disse, ele é um assunto que a gente quer aplicar numa sessão com uma pessoa, e eu tô falando disso, como eu disse, como um dos aspectos que eu aplico no programa Desempacotes. Mas o que eu queria trazer para vocês de mensagem, acima de tudo, é justamente isso. O 8 e o 80, em qualquer aspecto, por menor que pareça, uma opinião firme é uma coisa. O extremo de você não aceitar ouvir e entender o que acontece à sua volta é outra. Então, entre o 8 e o 80, pessoal, existem 71 outras possibilidades que podem fazer você e quem está à sua volta mais feliz e faz você atingir o seu sucesso e, de verdade, transformar todo esse potencial que você tem em potência. Eu espero que você conte comigo sempre, eu estou à disposição de você. Eu vou me despedir agora para que essa live não fique muito longa, como ficaram as outras. Eu acho que ela já tem mais de meia hora. E eu, como prometido, vou colocar no IGTV, vou colocar também no YouTube, tá, pessoal? Eu acho que no IGTV eu vou ter que cortar em 2, então fiquem de olho lá que serão 2 posts, que eu acho que o máximo lá é meia hora e já deu 35 minutos. Muito obrigado pela presença de vocês, um forte abraço e na semana que vem tem mais. Tchau!